Obrigado. Filipenses capítulo 2 e versículos a partir do verso 5. Os irmãos trouxeram a vossa Bíblia ou o telemóvel? Boa. Muito bem. Então diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo se tornou. Esta é a minha versão, está bem? É diferente que o outro canta. Ok, é a minha versão. E assim mesmo se humilhou, mas podem cantar. E como o filho obedeceu até à morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, que é sobre todo nome, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e, semelhante a um homem, se esvaziou, servo se tornou. E assim mesmo se humilhou, e como o filho obedeceu até à morte e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Tu és Jesus.
sobre todo nome, nome sobre todo nome, tu és Jesus, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade, príncipe da paz. Meus queridos, após a falhada introdução desta manhã, que me retirou a possibilidade de participar no próximo Congresso de Esperta de Évora, vou continuar a marcar pontos negativos e não falarei do oleiro, nem do barro, nem de Jeremias. Não ouvi nenhum amém, razão pela qual percebo que isto não vai correr bem. Estavam todos à espera outra vez. Jeremias, barro, boleiros, duas rodas e tal, mas não vai ser isso. Bom, o que eu tenho para partilhar convosco esta noite está no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e versos 32 a 42. Evangelho de Marcos. Como saberão, este Evangelho foi inspirador para Mateus e Lucas. Quando eles escrevem os seus Evangelhos, Mateus e Lucas, baseiam-se nos escritos de Marcos. Os irmãos que encontraram dizem aleluia, graças a Deus. Os que ainda não encontraram pedem perdão ao Senhor imediatamente. Não ouvi ninguém pedir perdão. Aquela irmã pediu perdão, graças a Deus. O Senhor vai perdoar, irmã. Vai justificar também. Marcos capítulo 14, versos 32 a 42. E como estamos diante da palavra do Senhor, faremos a leitura. Se os irmãos não se importarem, tiverem essa possibilidade física, faremos esta leitura de pé, por favor. (32 a 42) diz a palavra do Senhor desta maneira: E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até à morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Eis que está perto o que me trai. Até aqui a palavra do Senhor, que ela seja abençoada aos nossos corações. Deus, muito obrigado porque uma vez mais falarás com as nossas vidas
E obrigado, Senhor, porque a Tua palavra se renova a cada dia nas nossas vidas e nos nossos corações. Oramos para que ela tenha liberdade e possa fruir e fluir no nosso coração. Sejam diante de Ti, Senhor, agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a Tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Amém. Tenha a bondade de sentar, por favor. Irmãos, eu começaria por dizer que o Evangelho sem cruz é um Evangelho sem graça. E esta graça não é de piada. Esta graça é da graça do Senhor. Portanto, nós não podemos anunciar a palavra sem falar da cruz de Cristo. Não é? Nós não podemos estar nas mãos do oleiro se não passarmos pela cruz de Cristo. Nós não podemos evangelizar sem anunciar a cruz de Cristo. Por incrível que pareça, ela é o símbolo do cristianismo e por incrível que pareça, na medida em que ela era um símbolo de horror, é um símbolo de perdição, um símbolo de morte. Nos tempos romanos, o símbolo daqueles que nada valiam e tudo tinham feito de mal eram colocados naquela cruz para serem o gozo, o vitupério das pessoas que por ali passavam. Eram expostos, de facto, ao povo, à população, numa amostragem pública do seu pecado, da sua falha, do seu incumprimento. E, portanto, era difícil de imaginar que nós pudéssemos ter como símbolo a cruz. Mas ela é sim, ela é símbolo do cristianismo. E é símbolo da ressurreição de Cristo, porque Jesus não está naquela cruz e também não está naquele túmulo. Podemos pensar, saiu da cruz, foi para o túmulo. Não, também não está no túmulo, porque Ele ressuscitou. Aleluia. E Ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. O que eu quero partilhar convosco esta noite é, de alguma forma, intitulado de o lugar certo, mas o modo errado. E tantas vezes na vida que nós já vivemos, porventura, estas circunstâncias. Estamos no lugar certo, mas estamos no modo errado. O contrário também é possível. Estamos no modo certo, mas no lugar errado. Ou estamos no modo certo no lugar certo, ou estamos no modo errado no lugar errado. Enfim, estas combinações estão todas possíveis. A que eu escolhi para hoje, para simplificar a exposição, é o lugar certo, mas o modo errado. Eu queria, irmãos, começar por evidenciar a mais-valia da palavra. E eu questionei-me, será que vale a pena dizer isto às Débras e aos Baracos? Será que vale a pena evidenciar o valor da palavra? E pensei, é capaz de ser necessário, dado o número de telemóveis que eu vejo abrir, quando se pede para ler em Jeremias, vão todo ao telemóvel abrir as Bíblias no telemóvel. Então vale a pena dizer, irmãos, que o texto que está diante de nós, nesta noite, ele está narrado em 2 evangelhos mais, e está narrado com detalhes e pormenores que são complementares e que não são conflituantes e que não se contrariam, apesar de serem diferentes num e no outro lado. Eles complementam-se, como eu já disse. O texto que está diante de nós esta noite é exatamente aquilo que o Senhor pretendia que cada um de nós ouvisse esta noite neste congresso. E isto, não estou a dizer isto, o Marcelo, não. É o Senhor, eu disse isso. E por favor não desviem a atenção. É o Senhor que pretendia que nesta noite esta palavra fosse estendida aos nossos olhos e ao nosso entendimento, e ao vosso e ao meu coração. E Ele tem esta intenção esta noite, este desejo, para que a palavra nos venha abençoar amorosamente. Para que ela também nos desafie nesta caminhada que estamos a viver uns com os outros neste ministério da Desperta Débora. E esta palavra veio também para construir ou para reconstruir o nosso ânimo, a nossa fé. E veio para acrescentar bênção à nossa vida esta noite. A palavra de Deus não está aqui esta noite para nos destruir, para nos desanimar, mas está sim para acrescentar bênção. E também para santificar, ajudar-nos no processo de santificação que cada um de nós com certeza tem, de nos aproximarmos à imagem de Jesus ou até de nos igualarmos como objetivo na imagem do Senhor Jesus. E por isso esta é para mim a grandeza inigualável, a distinção da palavra de Deus. É que, embora escrita durante muitos séculos, escrita ou ditada, alguns pensam-se que não terão escrito eles próprios, mas terão ditado,
escrita ou ditada por vários intervenientes de várias tendências religiosas e até políticas, e de várias culturas também, e de várias tribos, e também de várias classes sociais, como também nós sabemos. Hoje, esta noite, é esta a palavra que o Senhor tem para nós. E eu tenho a convicção de que é mesmo esta a palavra que o Senhor tem para nós esta manhã, esta tarde, esta noite, este congresso. Tem sempre. É que esta palavra traz também para nós consolo e segurança. Mas a palavra de Deus não é só amorosa neste sentido, consolo e segurança. Todos nós seríamos muito felizes. Ela traz desafio à nossa vida. Ela confronta-nos também com a nossa circunstância, confronta-nos com o nosso momento, confronta-nos com a nossa obediência, mas também com a nossa desobediência. Confronta-nos com o nosso cumprimento, mas também com o nosso incumprimento. E ela confronta-nos na medida em que ela também nos ama e cuida de nós. E ao fazer esse confronto com aquilo que porventura na nossa vida possa não estar tão bem assim, e esse confronto vai nos permitir redimirmos-nos, pedirmos perdão e avançarmos renovados em Cristo Jesus, naquilo que Ele tem colocado diante da nossa vida. É por isso que palavra sem desafio é entretenimento. E nós não estamos aqui para nos entretermos uns aos outros. Estamos diante da palavra do Senhor, para deixarmos que ela fale ao nosso coração, para que ela nos abençoe, nos anime, mas para que nos desafie e nos transforme. E ela traz também uma porção aumentada de fé, pois o facto de nós sabermos que esta é a palavra de Deus que está diante de cada um de nós esta noite, e o facto de sabermos que o Senhor queria que nós ouvíssemos esta noite esta palavra, aumenta a nossa fé. Porque se o Senhor é tão poderoso, tão magnífico para esta noite ter este texto para cada um de nós, então verdadeiramente nós podemos continuar a confiar neste Deus de bem. 2 de Timóteo, capítulo 3 e versos 16 e 17. Não precisam de abrir, vai aparecer ali, para os preguiçosos, vai aparecer ali, mas eu tenho aqui escrito e vou dizer. 2 Timóteo, toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para quê? Ensinar, para redarguir, corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Mas eu queria que ficasse aqui desvanecido, não sei se de uma vez por todas, não tenho essa presunção, mas a ideia de que a palavra serviu para um certo momento da história da humanidade, mas que hoje está um bocado, se calhar, desfasada. Eu não queria que perpassasse por nenhum de nós esta ideia. Porque a palavra é válida hoje. E é por isso que ela é viva. É por isso que ela é eficaz. É por isso que ela nos pode ensinar, redarguir. Tem essa autoridade da palavra de Deus. Porque ainda que muitos a tenham escrito, ainda muitos tenham estado envolvidos nas suas traduções, a grande mais-valia, a exaltação que nós podemos fazer da palavra é que ela é propósito de Deus, e assim sendo não haveria nada nem ninguém que pudesse intrometer-se naquilo que era propósito de Deus, para que hoje chegasse diante de nós uma palavra diferente daquela que nós temos diante de nós esta noite. Isto dá-nos uma capacidade de confiança, de fé no Senhor, mas traz-nos também uma responsabilidade acrescida. Porque se de facto Deus quer que nós ouçamos esta palavra esta noite, cada um de nós, nas nossas mais diversas circunstâncias e situações e contextos, é porque Ele quer que nós ouçamos isto esta noite. E esta é a grande mais-valia da palavra de Deus que eu gostava de evidenciar convosco esta noite. Bom, lugar certo, mas modo errado. Talvez já tenhamos sentido em alguma altura da nossa vida estarmos no lugar certo, até um ditado popular, não é? Ele estava no lugar certo, à hora certa. Não, é um ditado popular, não é? Bom, mas isto não é o caso. Mas já em alguma altura, com certeza, demos nota de estarmos no lugar certo, à hora certa, mas de modo errado. Não sei se já vos aconteceu. A mim já. Ou então, não demos conta e alguém teve de nos lembrar que nós estávamos no lugar certo, estava tudo certo, menos o modo como nós estávamos. E ficamos embaraçados nessa altura que nos chamaram a atenção. Ou talvez não. Alguns de nós podíamos ficar embaraçados. Ou então talvez já tenhamos, mesmo nós próprios, sentido estarmos a fazer de modo errado, mas no lugar
certo. Como se, por exemplo, fôssemos de fato, como é que se diz no Brasil? De terno para a praia, ou fôssemos de shorts, óculos de sol, havaianas, para a igreja. Eu sei que no Brasil é possível, não é? Eu sei. Aqui em Portugal não ficaria muito bem. Ou então se dormíssemos durante o dia todo e à noite ficássemos de alerta. Ou então se ríssemos desabridamente num velório, desejando aos familiares do defunto as maiores felicidades, em vez de dar os sentimentos ou as condolências. Ou então chorar compulsivamente, como já aconteceu verdadeiramente, por isso é que eu me lembrei deste exemplo, chorar compulsivamente de tristeza numa festa de aniversário. Ou então discursando um discurso que ninguém mais entende a não ser o próprio. E eu espero que não esteja a acontecer isto esta noite. Ou então estarmos de fora, qualquer que seja o tema da conversa, do grupo de amigos ou de irmãos onde nós estamos inseridos. Creio que em qualquer destes casos seria terrível nós nos encontrarmos fora de sintonia ou em desintonia. E colocados perante isso, talvez nos sentíssemos algo embaraçados. Os discípulos estavam sentados no lugar certo, porque Jesus tinha dito, fiquem aqui sentados. Mas estavam no modo errado, porque estavam a dormir, quando Jesus disse, fiquem aqui a vigiar e orar. Estavam de terno, estavam de fato na praia. Estavam de shorts e óculos de sol na igreja. Fiquem aqui sentados. O lugar certo para vocês neste momento é ficarem aqui sentados, vigiar e orar. Mas desobedientes, eles, tal como nós, o que eles estavam a fazer era a dormir. E eles estavam no lugar certo porque Jesus mandara dessa forma. Mandara que eles estivessem dessa maneira naquele lugar. Mas estavam no modo errado, porque não estavam a obedecer àquilo que Jesus tinha mandado, em vez de vigiar e orar, dormiam. Irmãos, e todos sabemos que esta desobediência os deixou vulneráveis. Porque quando nós estamos a dormir, ficamos vulneráveis. Um vizinho nosso do quarto andar foi assaltado. A sua casa foi assaltada, partiram uma janela, entraram, roubaram, estiveram à vontade, não sei se tomaram alguma coisa, um refresco, uma bebida, não sei. E ele estava em casa, a dormir, vulnerável. Ele não estava em desobediência, todos nós entendemos isso. Mas estes homens estavam em desobediência e estavam a dormir, o que os torna vulneráveis. E nós, quando devemos estar a fazer uma coisa e estamos a fazer o contrário daquilo que é vontade, propósito de Deus para a nossa vida, ficamos vulneráveis porque estamos em desobediência. E esta vulnerabilidade significava que eles facilmente seriam dominados. Quando nós estamos a dormir, facilmente nos podem dominar. Significa que a capacidade de nós resistirmos, de lutarmos, está diminuída. Significa que os nossos sistemas de alerta estão diminuídos. E os ataques que possam surgir à nossa vida em consequência da desobediência que nós vivemos, eles vão ter consequências nefastas na vida de cada um de nós, pelo facto de nós estamos no lugar certo, mas no modo errado, quando não estamos a obedecer à palavra de Deus. E muitas vezes, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos vulneráveis com brechas colocadas na nossa vida, porque estamos em desobediência ao Senhor. Não sei o vosso caso, não quero saber o vosso caso, sei o meu caso. Sei as vezes em que eu tenho estado no lugar certo e provavelmente a dormir, quando o Senhor disse para eu fazer uma outra coisa qualquer. E sei que nessas circunstâncias estou vulnerável ao ataque do inimigo e às tentações na minha vida. E nós estamos a ser consciencializados esta noite, pela palavra de Deus, dos perigos que nós corremos quando desobedecemos. Esta narrativa da oração de Jesus no Getsemane, já agora a palavra Getsemane significa prensa de azeite, é um bocadinho semelhante à casa do oleiro, não é? Porque lá as coisas não estão limpas, não é? Não estão asseadas, não há uma poltrona, um sofá, não há uma bebida fresca, como haveria em casa da Isabel, tudo limpinho, o marido não pode sujar nada, porque senão é um berbicacho, tem que estar tudo no seu sítio. Se o tapete tiver 2 centímetros ao lado, é um grande problema. Se for 1 centímetro, ainda vai lá que não vai, mas 2 centímetros.
E portanto, esta prensa de azeite era também um lugar de esmagamento, de sofrimento, digamos assim, para extrair da azeitona o suco, o sumo, não é? Na banca do oleiro, também um lugar de trabalho, é um lugar de esmagar, de tirar, de moldar, para que saia daí o suco que se pretende, uma vida moldada diante do Senhor. Era um jardim situado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E esta narrativa ocorre entre a última ceia e a crucificação do Senhor Jesus. Jesus está muito consciente, isto é um aspecto muito importante que eu chamo a vossa atenção, por favor. Jesus, neste momento, está muito consciente de que estes são os seus últimos momentos de vida. Curiosamente, após uma entrada chamada de triunfal em Jerusalém, não é? Chamada de triunfal. E que nós, no Domingo de Ramos, há pouco tempo, na maioria das comunidades, celebramos, ou lembramos pelo menos. E ele tem a necessidade de se dirigir ao Pai em oração. Este aspecto é muito interessante. Jesus, sendo Deus, sente necessidade de ir ao Pai em oração. Pelo momento que ele vive, pela dificuldade que Jesus está a viver, ele sente necessidade de ir diante do Pai, orar, para levar diante dele o seu desencanto, o seu desalento, a sua frustração, o seu medo, a sua angústia. E é por esta razão que ele tem necessidade de se deslocar e de estar diante do Pai em oração. É tão fantástico quando nós percebemos que o Senhor Jesus teve esta necessidade de ir diante do Pai. E nós muitas vezes temos tantas necessidades, menos esta, de irmos ao Pai em oração. É por esta razão que a palavra vem a cada um de nós esta noite, para nos desafiar, para nos confrontar com a nossa vulnerabilidade, resultado da nossa desobediência, e para nos desafiar a sermos obedientes, estamos vigilantes e a orarmos. Estamos no lugar certo que o Senhor nos indica e no modo certo que o Senhor nos indica, para deixarmos de estar vulneráveis. E por isso ele tem necessidade de se dirigir ao Pai, mas ele não quer ir sozinho. Ele quer os seus por perto. Ele quer aqueles que ele ama, de quem ele cuida, com quem ele tem partilhou tanto tempo da sua vida, tantas experiências da sua vida, e ele quer que eles estejam perto dele. E é por isso que ele leva consigo Pedro, Tiago e a João. Ele quer perto de si. Para além da companhia, com certeza, ele queria também o suporte da amizade. E como isto é importante no desperto da Débora. Há pouco estava a ligar com um irmão da igreja e estava-lhe a dizer assim: Oh, Jansen, ela é do Brasil, é brasileira, Jansen. Eu chamo-lhe Jansen, que é um bocado inglesado, mas ele não gosta, tem que dizer Jansen. Jansen, aqui no Congresso há uma atmosfera que se cria que eu não sei explicar muito bem. Mas as pessoas estão tão felizes por estarem umas com as outras. E nós saímos do almoço e estão-se a abraçar. E chegamos ao elevador e estão-se a abraçar. Vamos tomar café e estão abraçadas. Vamos orar, abraçam-se outra vez. Isto é uma miséria de abraços. Mas é a atmosfera de profundo amor que vocês sentem umas pelas outras por estarem ligadas em Cristo Jesus, por estarem ligadas nesta tarefa difícil e arriscada de que falámos de manhã, por estarem ligadas por esta indicação de Jesus: fiquem aqui sentadas, vigiem e orem. E isto traz uma atmosfera, um Espírito de Deus, uma presença do amor de Deus inacreditável. Que quando nós passamos ao vosso lado, somos quase que empurrados por essa áurea de amor que está no vosso abraço. E eu explicava-lhe que acontece sempre desta maneira, estes abraços no desperto da Débora. Porque não estamos sós, não podemos estar sós. Gostamos da companhia uns dos outros. Eu gosto da vossa companhia. Eu não gostei de estar fora estes 4 anos. Embora tenha ido da casa todos os dias, não é? Mas não gostei de estar fora do vosso convívio. E este convívio, para mim, faz-me falta. É muito bom. Tenho apreciado que as cãs do nosso querido irmão Daniel estão ainda mais brancas do que há 4 anos atrás. Fico tão feliz por isso. Porque as minhas ainda estão pretas, não é? Alguém dizia há pouco tempo: mas o Marcelo pinta o cabelo. E é que pinto mesmo. Não, estou a brincar. Mas precisamos tanto uns dos outros. Porque a caminhada é difícil, a caminhada é arriscada. Porque a nossa vulnerabilidade acontece tantas e tantas vezes e precisamos de uns e outros.
Para, como lias há bocadinho de tarde, para nos estimularmos à fé na nossa caminhada, para nos instruirmos, para nos exortarmos uns aos outros. E a companhia uns dos outros é fundamental nesta caminhada. E Jesus sentia desta maneira, como sabem, era um ser social mais do que ninguém. Mas Jesus pensava que ainda tinha esta amizade. E talvez não tivesse tanto assim, porque rapidamente eles desistiram. Mas mais importante do que isto, do que a amizade e a proximidade, era que Jesus ainda tinha algo mais para ensinar às suas vidas. E isto é que era fundamental. Tudo isto que nós vivemos, a amizade, o amor, os abraços, os chorinhos, é fantástico. Mas há alguma coisa que nós temos que ser ensinados no Congresso de Espeta Débora. E isso é também muito importante. E é por isso que ele leva então consigo os discípulos mais chegados. Era chegada a hora. E ele sabia, Jesus sabia, ele tinha este conhecimento. Ele sabia do padecimento, ele sabia do vitupério, ele sabia do desprezo, da ignomínia que se aproximavam sobre a sua vida. E é por isso que ele precisa de alguém com ele. Precisa de estar acompanhado, eventualmente, para partilhar algumas coisas. Ele era o homem, sofrendo a dor da sua morte, da antecipação da sua morte. Aquilo que no ser humano é um ápice tantas vezes, que é o morrer. Ainda há bocado estava vivo e faleceu. Porque era preciso cumprir o que sobre ele estava escrito em Isaías, capítulo 53, que nós conhecemos muito bem de cor. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus sabia que estas coisas estariam sobre a sua vida. Ele tinha este conhecimento e tinha uma vontade muito própria que ele ia levar diante do Pai. E era esta morte que ele sabia que iria acontecer, mas que nos traria a vida, e a vida sem o véu, porque ele foi rompido. Esse véu que expunha a nossa derrota no Éden, o véu que nos separava da perfeição e da comunhão divina. Esse véu, esse pecado que não nos deixava aproximar do Deus Criador da nossa vida. E por isso, Jesus, neste processo de oração, em certa altura, agonia em oração. Verso 34, não precisam de ler. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até à morte. Irmãos, se isto não é agonia, se isto não é angústia, se isto não é uma profunda tristeza por se confrontar com esta situação, então eu não sei muito bem o que será. Jesus diz sobre ele próprio: não é o meu coração, não é a minha vida é a minha alma. Jesus diz: a minha alma, o seu interior está profundamente triste até à morte. Verso 35, e tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. O nosso Senhor, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, estava prostrado em terra, diante do Pai, em oração, dizendo: Pai, se é possível, passa de mim esta morte, passa de mim este momento. Permite que eu não viva esta dor, este vitupério, esta ignomínia que vão lançar sobre mim. E este sofrimento atroz, desta exposição pública que vai acontecer naquela cruz do Calvário, se fosse possível. Mas no verso 36 tudo muda, porque Jesus, nesta altura, pensava nele, mas já estava a pensar em cada um de nós também. No verso 36, quando diz: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu estou neste sofrimento, nesta agonia. Não era minha vontade estar assim aqui a sofrer isto como homem. Mas pensando na Juliana, pensando na minha querida irmã, que eu ando desde manhã à procura do nome, nunca mais encontro o nome da mãe da Anitta, Isabel, desculpa. Elisa. Estava aqui atrás. Pensando na Elisa, pensando em cada um de nós esta noite. Pensando na Ana, a nossa Ana que estava ali a cantar, não é? Ele diz: não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Seja feita a tua vontade. Apesar deste desejo humano, Jesus sabia que a agonia era sua. E que teria que a passar sozinho, sem discípulos, sem amigos, sem seguidores e sem o Pai. Eli, Eli, lama sabachthani. Deus, Deus, Deus meu, porque me desamparaste.
Jesus está só naquela cruz. Não tem multidão que costumava ter, não tem os discípulos, não tem os mais próximos, está sozinho. Jesus naquele momento estaria, isso sim, com o desprezo, com a desconsideração, com o vexame e com a humilhação. Com a cruz, com os soldados romanos. Mesmo não tendo cometido qualquer crime, nem praticado qualquer fraude, como lemos em Isaías. Como homem, ele recuava diante da cruz, diante da morte. Aquela morte era para o homem sem nenhum caráter, para o homem de pecado, para o homem criminoso. Somente pessoas que não tinham valor nenhum na vida e cometiam esses pecados e essas atrocidades morriam daquela forma, crucificados na cruz do Calvário. Era vergonhosa aquela situação. E Jesus luta com esta agonia, a agonia da morte, o sofrimento. E nem mesmo a sua divindade o protegeria dessa situação, porque ao apresentar-se como homem, abriu mão da possibilidade de não ter tais sofrimentos sobre a sua vida. Enfrentou como homem, assumiu o nosso sofrimento como sendo os seus sofrimentos. Jesus, desta maneira, estaria no lugar errado, mas, contudo, no tempo e modo de Deus. Nós fomos poupados, nós fomos livres do nosso merecido lugar certo, no tempo e modo de Deus. Por causa da sua morte, Jesus sabia que a vida dos discípulos e a nossa vida estariam mais vulneráveis às tentativas e às incursões do inimigo das nossas almas, como já referenciei de manhã. E é por isso que ele os exorta. É por isso que ele nos exorta esta noite a cada um de nós, dizendo-nos: vigiai e orai. Fiquem assentados e vigiem e orem. Débora, vigia e ora. Baraque, vigia e ora. Elisa, vigia e ora. Samuel, que anda sempre de um lado para o outro, não está aqui. Diz-lhe, Cláudia, vigia e ora, Samuel. Irmãos, vigiemos e oremos para não estarmos vulneráveis às ciladas que nos possam aparecer. Este seria o lugar certo e o modo certo, a obediência. Sempre que estamos em obediência, irmãos, em obediência ao Senhor, estamos certos de estar no lugar certo e no modo certo, porque temos o propósito certo também. Jesus diz-nos hoje para vigiarmos e para orarmos, porque sabemos que a nossa carne ainda sofre tentações e ela inclina-se para o mal. A carne significa como que a nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e as suas consequências. Quando nós vigiamos, quando nós oramos, quando nós estamos no lugar certo, sentados, vigiando e orando, ficamos mais fortes para resistir a essa tentação. Vigiai e orai. Mas nós, nenhuma hora. Vigiai e orai. Os seus discípulos dormiam enquanto ele sofria em agonia. Vigiai e orai. E nós dormimos. Nós, igreja, nós, algumas Déboras, nós, todos os Baraques, dormimos. Enquanto muitos sofrem. Enquanto a nossa juventude continua em sofrimento. E sem rumo, e sem compromisso com o Senhor. Vigiai e orai. Os discípulos, uma e outra vez, adormeceram até 3 vezes, e Jesus afirma: basta, é chegada a hora. Nós, irmãos, nós Baraques, nós Déboras, tal como os discípulos, muitas vezes estamos longe, estamos no lugar certo, mas no modo errado. A sua vontade, a vontade de Jesus, não foi feita, mas a vontade de Deus, o seu Pai. Ninguém poderia comprar com sangue a nossa salvação. Só alguém como Ele, sem pecado, sem mancha. E é chegada a hora. Pelo muito amor com que nos amou, nada nem ninguém lhe poderia retirar este cálice de sofrimento. Porque para Deus, cada um de nós tem muito valor. Muito valor. Valor incomensurável.
valor não mensurável, valor não adjetivável, não compreensível. E é por isso que Deus nos dá o seu Filho, Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. E cada um de nós tem muito valor para o Senhor. Vamos fazer aqui uma simulação. Vamos fazer aqui faz de conta? Pode ser? Sim ou não? Já estão todos a dormir quase. Quase todos. Vamos imaginar que tem aqui uma nota de 500 euros. E agora queria que fossem sinceros comigo. Se não forem, eu vou dar conta. Quem daqui gostaria de ter esta nota de 500? Uma nota de 500 euros. Aquele braço parecia ter uma mola. Boa, é assim mesmo. Ora, daqui só 2 pessoas. Quer 2 notas? Não tenho 2 notas. Todos. Daniel, não. Todos querem. Eu nunca fui. Pronto, está aqui um. Muito bem. Mas essa é palpite. Agora é um faz de conta. É só um faz de conta. Muito bem. Aqui o André também. Todos queridos. Todos gostávamos desta nota. De 500. Não é? Perfeita, linda, valorosa. Então e agora? Quem é que quer esta nota de 500? Continuam a ter esta nota? Sim. Sério, vocês são teimosos. Muito teimosos. E agora? Quem é que queria esta? Aqueles braços lá atrás, eu acho que nunca foram para baixo. Sempre estiveram em cima. Também queria esta nota? É? Sério? Passava a ferro. Eu vou conseguir fazer isto de outra maneira. Isto não está a correr nada bem, porque eu pensei que as pessoas dizem, não quero. Ok. Então e agora? Vamos lá ver quem é que... Ora, isto é uma terrinha lá, que estava lá fora, pus um grande pedaço de água. Está bom. Tirei alguns lagartos também aqui de cima. Andava aqui um cão. Das mesmas assim, eu trouxe. É, agora o álcool já Bem. Ora. Quem é que quer esta nojice agora? Alguns estão mais. Como é que eu hei de fazer para fazer? Por que razão é que se mantém? Porque Continua a ter o mesmo valor. Independentemente de como está, de amarrotada, não amarrotada, de banhada em lama, ela tem o mesmo valor. E é por isso que vocês, gananciosos, não é? Estavam à espera que eu vos desse a nota. Pois não dou. Mas Cristo Jesus foi à cruz do Calvário. E uma nota nojenta, permita uma expressão, mas se passar pela cruz, o Senhor tem o poder para restaurar, para refazer e para tornar novo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Porque o valor está lá. E nós, irmãos, podemos chegar a Cristo amarrotados pelas dificuldades da vida, pelas circunstâncias da vida, pela crueldade da vida, como eu falei hoje de manhã e ninguém reagiu, ninguém me disse nada. Pastor, mas a crueldade da vida, a vida é boa. Às vezes chegamos assim, outras vezes chegamos pior ainda, amarrotados, cheios de cicatrizes, cheios de feridas, porque a sociedade, o mundo e outras circunstâncias nos têm tratado tão mal que nós estamos assim. Mas a cruz é regeneradora. E era por isso que Jesus Cristo, sabendo que tinha que passar por aqui, ainda que sofresse, ele se deu por cada um de nós. Porque cada um de nós tem muito valor para o Senhor. E a sua morte, irmãos, acontece para que cada um de nós não fique mais só. Ele esteve só naquela cruz para que nenhum de nós ficasse só nunca mais. Nunca mais.
mesmo que não tenhamos nenhuma Débora à nossa volta, ou nenhum Baraque porque estão no lugar errado, à hora errada, não importa. Mas o Senhor está connosco. Ele sempre estará connosco. E por isso este sacrifício acontece para que nunca fiquemos sós. Também acontece para que nunca choremos sós. A nossa dor, a nossa mágoa, a nossa angústia. Jesus esteve só, chorou a sua angústia, a sua agonia. E ele aconteceu isto para que nenhum de nós chorasse mais só. Na cruz, a dor, a cada gota, a cada prego, a cada gemido, a cada lança espetada, a comunhão ia crescendo com cada um de nós, para que não mais sofrêssemos, para que não mais estivéssemos sós, para que não mais chorássemos sós. A solidão que encontramos naquela cruz, irmãos, é para que tenhamos comunhão e reconciliação com Deus Pai. Sozinhos, nunca mais, mas redimidos na graça redentora que nos foi dada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Como os seus discípulos o abandonaram, Ele não te abandonará. Ele não me abandonará. Porquê? Porque temos muito valor para Ele. E uma coisa curiosa para terminar, e mesmo chegando a morte, de forma inesperada, ou não, Ele nos dá a vida eterna. E não estaremos sós. E estaremos com Ele, face a face. Porquê? Porque Ele nos amou. Porquê que amou dessa maneira? Porque cada um de nós tem muito valor para o Senhor. Então, irmãos, e depois desta noite, onde e como vamos querer estar? No lugar certo, mas do modo errado? Ou vamos querer estar no lugar certo, no tempo e modo de Deus? No tempo e modo de Deus. Irmãos, o valor desta vida que nós aqui imaginamos que é nossa é o mesmo valor daquilo que eu de manhã dizia que era a essência da oração do Desperta Débora, que é a vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Cada um deles tem também este valor. Talvez muitos se encontrem assim. E é por isso que é responsabilidade e é privilégio do Desperta Débora poder orar, interceder por estas vidas, para que venham ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus e tudo se possa fazer novo. Amém. Irmãos e irmãs, queria que pensassem esta noite, agora comigo, se cada um de nós quer assumir este compromisso, de estarmos no lugar certo, no tempo e modo de Deus, sendo esse tempo e modo de Deus o certo para a nossa vida. E se queremos ser obedientes, vigiando e orando, deixando de estar vulneráveis àquilo que possam ser as investidas do inimigo. Eu tenho comigo uma pequenina elemento como recordação deste tempo, mas também como lembrete, para que aqueles que fizerem esta decisão nesta noite, e eu vou pedir que pensem nisso e façam isso, e sinalizem isso, ou não importa, mas para que se recordem que neste dia ouviram aquilo que era a palavra que o Senhor queria que nós ouvíssemos esta noite, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos atrás. Mas era esta a palavra que o Senhor queria que cada um de nós ouvíssemos esta noite. E que entendemos que devemos estar no lugar certo, no tempo e modo de Deus, porque esse tempo e modo de Deus é o tempo e modo certos para a nossa vida. E que precisamos ser perseverantes, vigiando e orando por estas vidas que têm muito valor para o Senhor e muito valor para nós também. Para que eles possam vir ao conhecimento da verdade, para que as coisas velhas possam passar e para que nas nossas crianças, adolescentes e jovens tudo se possa fazer novo. E para que neste país e nesta cidade e nas nossas cidades e nas nossas igrejas possamos começar a ver o movimento de uma geração comprometida com o Senhor. Uma geração que sirva de coração ao Senhor. Uma geração de rapazes e raparigas que conheçam ao Senhor, que sejam perseverantes no Senhor, que nos ajudem a nós também na nossa caminhada e que nós sejamos ajudadores para eles também na sua caminhada com o Senhor. Queria convidar-vos a ficarmos um pouquinho, talvez de cabeça baixa, talvez de olhos fechados,
talvez diante do Senhor em sinceridade de vida. Talvez assumindo diante do Senhor que muitas vezes temos estado no lugar certo, mas talvez de modo errado. E por essa via nós ficamos vulneráveis. Mas também diante do Senhor, reconhecendo que esta noite, ouvindo a sua palavra, Ele possa ter tocado o nosso coração e a nossa vida. E esta noite queremos fazer esse compromisso com o Senhor. Senhor, eu quero estar no lugar certo, no modo certo, no tempo e modo de Deus. Eu quero estar, Senhor, vigiante, quero estar em oração, quero estar sentado no lugar onde Tu me mandaste estar, porque esse será, com certeza, o melhor lugar. Eu quero vigiar e orar, Senhor, para que não esteja vulnerável e para que não esteja em desobediência a Ti. Pai, eu quero orar por aquelas jovens, por aqueles jovens que eu sei que estão com esta, com aquela dificuldade, que eu sei que as suas vidas estão amarrotadas, cicatrizadas pela crueldade e pela desesperança que tantas vezes vem aos jovens. Aqueles que sofrem a pressão do inimigo, aqueles que sofrem a pressão dos seus colegas, aqueles que estão no desemprego há não sei quantos anos, aqueles que não têm sentido para a vida, aqueles que vivem ainda em desesperança, em desavença com os pais, em desacordo com a Bíblia, em desacordo com a igreja, em desânimo para com todos aqueles que estão à sua volta. Senhor, eu quero estar vigilante, eu quero estar em oração por todos esses, para que venham conhecer este Jesus que deu a sua vida, por amor da sua vida. Vida é essa que tem tanto e tanto valor para o Senhor. Esta noite, Senhor, eu sou uma Débora, eu sou um Baraque que quer estar em obediência no tempo certo, no lugar certo, no modo certo que o Senhor indicar.